No vídeo de hoje eu vou te dar 7 bons motivos para você investir parte do seu patrimônio fora do Brasil. Oi pessoal, eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do GA Invest, e como eu comentei no início do vídeo, vão ser 7 boas razões para você investir fora do Brasil, né, parte do seu patrimônio fora do Brasil, e a primeira boa razão é justamente dolarizar parte do seu patrimônio, ter parte do seu patrimônio em dólar, em moeda forte. Não é novidade para ninguém que aqui no Brasil a gente tem uma moeda muito fraca, né, inclusive ela já foi trocada diversas vezes aí num passado recente, né, então a nossa inflação na moeda real é muito maior do que a inflação em dólar, então a tendência é que no longuíssimo prazo você não consiga manter o seu poder de compra com o seu dinheiro que você tem aqui em reais, tá? Então você hoje compra uma coisa, né? Ou há 10 anos atrás comprava uma certa quantidade de alimentos no mercado, por exemplo, que hoje você não consegue comprar mais com a mesma quantidade de reais. E quando a gente olha para o dólar, né, é justamente o contrário, ele consegue manter o poder de compra justamente porque o dólar se aprecia sobre o real, isso em longuíssimos prazos, né? Eu tô deixando aqui gráficos na tela para você ver tudo isso que eu tô falando. Então, o primeiro bom motivo é que você precisa ter parte do seu patrimônio numa moeda mais forte do que a nossa, né? E a moeda aí global, a moeda de negociação global, a moeda mais forte no mundo é o dólar. O segundo bom motivo é que quando você investe totalmente aqui no Brasil, você está investindo em apenas 3% do valor de mercado total de todas as empresas listadas, aproximadamente, tá? Esse número pode ser bem menor se fosse atualizado com valores de 2023. Então, quando você está escolhendo aqui investir todo o seu patrimônio no Brasil, você está apostando que você vai encontrar as melhores empresas no mundo no apenas, né, naqueles 3% ali que representa o mercado brasileiro. Em contrapartida, o mercado americano representa a maior parte, né, a maior fatia do mercado mundial, né, do mercado global. E além disso, as grandes empresas listadas no mercado americano, elas têm boa parte da receita dela, né, boa parte das vendas dela vindo de fora do mercado americano, né? Boa parte da receita ali vem de vários outros continentes, vários outros países. Então, quando você compra empresas, né, principalmente as maiores empresas ali listadas no S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mercado americano, você está diversificando seu capital também de forma global através ali da receita e do risco jurídico que essas empresas diversificam e pulverizam ali por conta das suas receitas que são presentes em diversos países, diferentes das empresas aqui do Brasil, né? Muitas vezes você compra empresas no Brasil que ela tem uma receita muito ligada aqui ao mercado local, né? Muitas vezes até uma região só, então isso acaba concentrando bastante o risco aí na sua carteira. E o terceiro bom motivo é você justamente ter acesso às melhores e maiores empresas do mundo, tá? No mercado americano, para vocês terem ideia hoje, das 10 marcas mais valiosas do mundo, apenas uma não está listada no mercado americano, né? Que é a Huawei, né? Todas as outras estão listadas e você consegue ter acesso através aí da sua corretora, né? Muitas corretoras aqui no Brasil, corretoras internacionais, que você consegue ter acesso e tornar sócio facilmente delas. Mas por que que eu disse que são as melhores empresas, né? Isso aí é o que os dados nos mostram, tá, pessoal? Se você pegar o lucro por ação das empresas do S&P, a tendência é delas crescerem de uma forma muito mais constante do que as empresas aqui listadas no Ibovespa, né? Eu tô deixando gráficos na tela para vocês verem isso. Então, o lucro por ação das empresas do S&P sobem numa constância muito melhor, e isso faz com que o índice sempre suba ali no longo prazo, tá? E quando a gente olha o Ibovespa, tem subido sim, mas tem vários períodos onde há muita volatilidade nos lucros das empresas do Ibovespa, né? A gente tem um índice, sim, verdade, que é muito concentrado ali em commodities, que são cíclicas sim, mas se você ver aí tem uma década que ficou praticamente de lado o lucro por ação das empresas do Ibovespa, por isso que o Ibovespa muitas vezes não sai do lugar ou tem muito mais volatilidade do que o S&P 500. Então a gente vê que as melhores empresas do mundo, para elas terem conseguido entrar e chegar no topo do mercado mundial, do mercado global, é porque elas são realmente as melhores empresas do mundo, e você pode acessar isso muito facilmente, aí se tornar sócio dessas empresas através de uma corretora nacional ou internacional da sua preferência. E o quarto bom motivo, que é um dos principais aqui na minha visão, é reduzir o risco sistemático da sua carteira. Quando a gente investe no mercado de renda variável, a gente tem dois tipos de riscos: aqueles não sistemáticos, que são específicos de cada ativo, então cada ativo tem um risco específico dele, né? Uma empresa do agro pode ter um risco ali climático, uma empresa de tecnologia pode ter um risco de marca, alguma coisa desse sentido. E o risco sistemático é aquele risco que atinge todas as empresas, ou seja, eventos que atingem todas as empresas, ou mudanças em legislação, esse tipo de evento que acaba englobando o sistema inteiro de uma vez. Quando você investe somente aqui no Brasil, né, 100% do seu patrimônio está aqui no Brasil, você está muito exposto aos riscos sistemáticos aqui do Brasil. Então, quando tem uma eleição aqui no Brasil, por exemplo, toda a sua carteira vai sofrer de uma vez só, porque esse é um risco sistêmico que está somente aqui no Brasil.
quando você diversifica parte do seu patrimônio no mercado americano, você está diversificando esse risco, né? Reduzindo um pouco o risco sistemático, porque uma coisa pode estar acontecendo aqui que não está necessariamente acontecendo no mercado americano ou no mercado europeu, onde você quiser diversificar a sua carteira. Então, quando você faz isso, você acaba conseguindo reduzir aquele risco sistemático da sua carteira. Então, é uma ótima opção para você reduzir a volatilidade, né? Inclusive, a gente fez alguns testes aqui. Se você tivesse metade do seu patrimônio, por exemplo, em bolsa americana, em alguns períodos de estresse aqui no mercado brasileiro, você teria conseguido reduzir por mais da metade as quedas na sua carteira. Então, faz muito sentido você investir lá fora, até para você proteger o seu patrimônio. E o quinto bom motivo são as formas diversas que você pode investir lá fora, tá? Pra gente começar, existem três classes principais de ativo. Primeiro, as stocks, que são como as ações que a gente tem aqui no Brasil, e só para você ter uma ideia, lá fora são mais de 4.500 stocks listadas, então tem para todo gosto, tem para todo perfil de investidor, todo tipo de empresa diferenciada, modelos de negócio que você não encontra aqui no Brasil, você vai encontrar lá fora, então é muito interessante. A gente tem os REITs, né? São mais de 200 listados atualmente para negociação, e os REITs são primos distantes dos nossos fundos imobiliários. Se você quiser entender mais sobre REITs, eu vou deixar linkado um vídeo aqui onde eu explico todas as semelhanças e diferenças com os nossos fundos imobiliários, mas os REITs são basicamente empresas ligadas ali ao setor imobiliário, né? Então as maiores empresas imobiliárias do mundo estão listadas lá no mercado americano. E por último a gente tem os ETFs, né? E lá fora, para você ter uma ideia, são mais de 2.000 ETFs. Então tem ETF para todo tipo de estratégia, tá, pessoal? Empresa focada em empresa grande, empresa pequena, focada em país, focada em regiões, em estratégias, factor investing. Então é difícil você não encontrar um ETF que cubra aí uma estratégia que você esteja procurando para acrescentar na sua carteira. E o sexto bom motivo é que o mercado é muito resiliente, tanto a momentos históricos de crise, né? Eu vou deixar alguns gráficos aqui para vocês acompanharem. Em momentos de crise, né? Mesmo que a gente tenha um momento de crise, a gente vê que o mercado americano passa por esse momento e continua crescendo, né? As ações continuam subindo, as empresas continuam dando bons lucros, né? Então realmente são empresas em um mercado muito resiliente, né? É resiliente também a questão política. Então, se vocês verem nesse gráfico que eu tô deixando agora, vocês vão ver que independente do presidente, né, se ele é republicano ou democrata, que é mais ou menos, são os dois que têm dominado nas últimas décadas lá nos Estados Unidos, não independente de qual é o partido do presidente, as ações tendem a subir, tendem a continuar acompanhando o movimento, né, e continuar acompanhando os fundamentos das empresas. Então tem uma volatilidade bem menor política nesse sentido. E quando a gente compara com todos os outros mercados, né, os principais mercados do mundo, de países desenvolvidos, a gente vê que o mercado americano teve um ótimo retorno, ao mesmo tempo que teve uma baixa volatilidade. Então, historicamente, foi muito inteligente investir no mercado americano, porque você teve um dos maiores retornos, né, quando comparado aos países envolvidos e também países emergentes, né, países em desenvolvimento, isso com um dos menores riscos, né, uma das menores volatilidades entre todos esses mercados. Então, te gerou um alfa, que é justamente o que a gente busca aqui no Gerando Alfa. E antes de te falar o sétimo motivo, é preciso falar também algumas dificuldades que você pode encontrar ao tentar investir fora do Brasil. A primeira dificuldade é a barreira do idioma, tá? 90% do conteúdo que você for buscar de empresas americanas, né, normalmente vai ser em inglês, né? Os calls de resultados, as apresentações, as comunicações, as notícias. Então, se você não domina o inglês, você pode ter um pouco de dificuldade ali de tentar sozinho fazer uma análise das empresas, tá? E aí a gente abarra na segunda dificuldade, que é justamente analisar essas empresas. Diferente das nossas empresas aqui do Brasil, né, que fazem apresentações, investor days, né, fazem de tudo para mastigar o negócio delas para o investidor, lá no mercado americano não tem nada disso, tá? 95% das empresas não fazem esse tipo de apresentação, né? E eles simplesmente entregam uma tabela crua para você, né, com dados contábeis para você tentar decifrar sozinho, tá? Então, se você não tem um domínio muito forte aí dessa parte contábil, você pode ter dificuldade de ler os resultados da empresa, até para definir se essa empresa é boa ou ruim. Você precisa saber ler ali a linguagem das empresas, que é justamente a linguagem contábil. E uma última dificuldade é que, mesmo você dominando ali o inglês e a linguagem contábil, tenha em mente que apenas 30% das empresas do mercado americano, né, pelo menos do S&P 500, né, 30% ali das empresas é que consegue bater a média, né, e ficar acima da média em questão de retorno, tá? Então, se você não vai acompanhar um pouco de perto esse mercado, é muito difícil você conseguir bater a média de um simples ETF ali, do ETF do S&P 500, por exemplo, o VUL,
né, que é um ETF muito conhecido que aplica nas 500 maiores empresas do mercado americano. Então, se você não vai acompanhar de perto, por mais que seja uma oportunidade enorme de você investir e ter ótimos retornos, vai ser muito difícil você bater esse mercado justamente porque ele é um pouco mais eficiente, né, ou talvez até bem mais eficiente do que o nosso mercado brasileiro e precisa de um acompanhamento um pouco maior, precisa pensar fora da caixa, precisa investir em empresas que talvez estão ali fora das top 10 maiores para você conseguir ter um retorno acima da média. Mas agora vocês vão poder contar com a nossa ajuda aqui do Gerando Alfa. Então, no dia 21 de março, anotem aí, a gente vai lançar a nossa carteira global com a nossa filosofia de investimentos de uma maneira inovadora, como a gente não vê nenhuma outra casa fazendo aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, a gente vai simplificar aquilo que tem que ser simplificado e vai focar, né, em empresas que geram valor, que geram retorno, que geram alfa no longo prazo, de uma forma que talvez vocês não vejam aqui atualmente no mercado. Então, escaneiem esse QR Code que eu estou deixando aqui do lado, já se tornem assinantes Pro para garantirem que vocês vão ter acesso já à nossa carteira global. E além da carteira global, a gente tem também a carteira de fundo imobiliário, a carteira de dividendo e a nossa carteira alfa que busca gerar alfa aqui no Brasil. Então você vai ter acesso a essas 4 carteiras e mais outras diversas funções exclusivas que a gente tem somente para quem é GA Pro. Então não perde tempo, já vira assinante Pro ou então guarda esse vídeo aqui ou guarda essa data aí no seu calendário, o dia 21 de março, que a gente vai lançar a nossa carteira global. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais investidores e compartilha com aquele seu amigo que quer começar a investir no exterior e quer entender um pouco mais. A gente tem também um grupo onde a gente está falando somente sobre investimentos no exterior. Vou deixar também o QR Code aqui na tela para você ir direto para ele se você quiser aprender mais sobre investimentos no exterior. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.